Para aproveitar que eu tô aqui gravando, vamos ressuscitar aquele quadro que era um sucesso um tempo atrás, que era a Cris respondendo as perguntas mais loucas que vocês têm sobre a Empório Craft. Tudo que vocês têm curiosidade de saber sobre a Empório, como começou, como era, o que tem mais de cliente, manda sua pergunta para mim que eu respondo para vocês no próximo vídeo. Hoje eu vim contar para vocês uma história um pouco diferente. O pessoal sempre está acostumado a ouvir aqui falar sobre promoções, sobre as coisas boas que acontecem na Empório, não deixa de ser uma coisa boa. Mas me pediram para vir contar o porquê dessa missão nossa aqui. Eu não sei se vocês viram, até vou colocar num lugar mais legal no nosso site para a gente ver, que a nossa missão é encantar, aproximar pessoas e quebrar barreiras. Então, o porquê dessa missão, de onde que ela surgiu e qual é a história que tem por trás disso daí, a história que tem por trás da Empório Craft, por que a gente acredita tanto na Empório Craft. E é uma história que eu contei essa semana pro pessoal aqui na Empório Craft, durante a nossa reunião de grupo na segunda-feira, e o pessoal falou, mas como você nunca contou isso pro pessoal? Você tem que contar. Então, é difícil eu falar de mim, porque a Empório hoje, a Empório já foi a Cris já foi a Empório. Hoje, a Empório é muito maior do que a Cris, né? Então, vocês veem que eu apareço muito menos nos vídeos, nos stories, porque eu acho que não sou mais eu, né? A Empório cresceu. Mas essa história tem a ver comigo e o porquê que eu acredito tanto nesse nosso sonho, assim. Em 2018, para encurtar um pouco, porque a história é comprida, em 2018 eu fui diagnosticada, em 2016 eu fui diagnosticada com uma doença autoimune muito rara, né? É uma coisa que eu nunca falei aqui na Empório e alguns dos funcionários do pessoal aqui que faz a Empório também não sabia disso, né? Alguns sabem, mas alguns não sabiam. E eu fui diagnosticada com uma doença muito rara chamada esclerose sistêmica difusa e a minha fui premiada com uma doença muito agressiva, super agressiva. Fiz quimioterapia VO, fiz quimioterapia endovenosa mesmo, coloquei Portocat, passei tudo aí o que o paciente de quimioterapia passa. E minha doença ficou fora de possibilidade terapêutica. Quem é da área da saúde aí sabe o que quer dizer fora de possibilidade terapêutica. Não tinha mais tratamento disponível para mim e eles me deram um prazo aí relativamente curto de vida. Nessa época minha filha tinha 6, 7 anos, então era um baque saber assim, tipo, nossa, eu não vou viver até a minha filha ter 10 anos, né? Foi bem complicado. E aí entraram várias pessoas assim que são abençoadas e que hoje fazem parte da minha história, da minha vida, e tipo a doutora Karina, ela sabe, querida, que trabalhou comigo muitos anos, hoje ela cuida de mim, e ela conseguiu com que eu fosse encaminhada para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para fazer esses que vocês viram no Fantástico, a paciente entrou num estudo, e eu entrei num estudo sobre a esclerose sistêmica para ver se um transplante de medula óssea poderia resolver, né, entre aspas, resetando o meu sistema imunológico, poderia, enfim, controlar a doença. Aceitei, porque, enfim, né, não tinha nada a perder. E entrei e fui para esse estudo e tive que fazer ali um monte de exames para ter certeza de que eu tinha condição, porque nessa época eu já tinha fibrose nas articulações, eu tenho uma fibrose completa de esôfago, fibrose do sistema digestivo quase inteiro, eu tinha já perdido uns 45% da minha função pulmonar, então eu tinha que ter certeza de que eu tinha condição física de fazer o transplante de medula, que é uma coisa muito agressiva. E comecei esse processo em 2018. Nem eu, como enfermeira, conhecia essa desgraceira aí. Esclerose sistêmica tem vários tipos. Tem um tipo que ele é o que eu acho que é mais comum aí do pessoal conhecer, que chama esclerodermia, que o paciente começa a ter depósito de colágeno na pele. O tipo que eu tenho é o sistêmico difuso, que ele atinge não só a pele, mas também os órgãos, o coração, o pulmão, o sistema digestivo, as articulações. Então, o tipo que eu tinha era um pouquinho mais grave aí. E ele faz esse depósito de colágeno. O pessoal conhece muito o lúpus como autoimune, né? Quando o corpo entende que tem uma agressão, no meu caso, os próprios órgãos acabam sendo essa agressão e ele deposita colágeno nesses lugares. Então o pulmão fica duro, perde a função, o coração, acontece isso, a pele, eu tenho algumas placas ainda na pele, a minha articulação melhorou muito, mas na época eu já não conseguia mais vestir roupa sozinha, não conseguia mais fechar botão de calça sozinha, amarrar sapato, essas coisas pequenininhas, porque a minha mão já não fechava mais, eu tinha esclerodactilia, né, e a mãozinha ficava em garra assim, porque a pele era tão durinha que eu não conseguia mais esticar os dedos.
mas tô maravilhosa, agora voltou tudo com o transplante, foi um milagre aí. Mas é uma doença bem rara, um pouco mais comum em mulheres, e é um pouco mais comum essa forma cutânea do que essa forma... Eu só conheci gente lá em Ribeirão Preto durante o transplante, nunca conheci ninguém que não fosse de lá, que eu também tenho isso, nunca, é bem raro mesmo. E até assim, eu tinha uns sintomas muito malucos. E a gente que é da área da saúde acha que tem tudo, né? Aí você vai ler sobre hepatite, você fala lá, xixi amarelo e quente, ai gente, eu tenho isso. Ai gente, eu tô com não sei o quê. Com cada doença que você lê, você tem tudo, né? E eu comecei a ter fenômeno de Raynaud, logo depois do nascimento da minha filha, isso faz já quase 12 anos. Faz 11 anos. Eu comecei a ter fenômeno de Raynaud. Eu não conhecia fenômeno de Raynaud, eu trabalhava em emergência, sempre trabalhei com paciente grave, nunca trabalhei em reumato, e minha mão ficava roxa, eu não conseguia fazer uma associação com o que quer que fosse. E eu achava que a primeira coisa que eu pensava era, tô com alguma coisa no coração, no pulmão, e cada vez que minha mão ficava roxa, eu ficava assim, meu Deus, a minha mão tá roxa. E até que um dia um médico, um endoscopista, Dr. Denis, ele falou, isso aí é fenômeno de Raynaud, vai na reumato. E aí que começou toda essa confusão aí, e aí que nós demoramos 4 anos para fechar esse diagnóstico com a esclerose sistêmica. Foi um processão de 4 anos para descobrir a doença que eu tinha. Assim, ó, é tipo novela da Globo, a gente vai pra frente, vê o futuro e depois volta e grava e fala de novo do passado, entendeu? Boa. Novela bem mexicana. Essa é completamente mexicana. Então, bora. Quer cortar, Gra? Vai. E aí, então, eu comecei a fazer alguns exames lá, já internada. Foi a minha primeira internação. Eu fiquei 3 semanas internada lá no HC da USP, de Ribeirão Preto. E comecei a fazer vários exames. Aí, quanto mais mexe, mais coisa vai achando, né? E nesses exames aí, eles perceberam que, durante o meu ecocardio, que não conseguia visualizar a minha válvula pulmonar no coração. Simplesmente não dava para ver do eco, eu não sabia disso. É uma variação anatômica que não tem repercussão nenhuma, mas não dava para ver e eles precisavam ter certeza que a minha válvula pulmonar estava funcionando, então eles me indicaram fazer um cateterismo cardíaco. E fui eu fazer o cateterismo cardíaco. Morrendo de medo. Eu tinha portocate, não podia fazer pela radial, tive que fazer pela femoral. E tava morrendo de medo, né? Imagina, a enfermeira que sabe como que é o negócio e tava com muito medo. Entrei na sala geladérrima, a sala de hemodinâmica, com fenômeno de Raynaud, então eu tava roxa até a alma, aquele frio, eu meio pelada lá na mesa, esperando o médico entrar. E oximetria não pegava, nunca que vai pegar a oximetria, porque a minha mão tava assim, geladíssima, roxa. E nisso entrou um médico que ia fazer o cateterismo. Eu não lembro o sobrenome dele, eu só lembro que o nome era João, ele era residente de hemodinâmica em 2018. Oi, doutor João, tudo bem? Se estiver vendo a gente. E ele entrou com um gorro da Empório Craft, né? Foi uma coincidência aí. Eu acho que, não sei se existe coincidência, destino, quem acredita em Deus, enfim. Ele entrou com um gorro da Empório Craft, que é um gorro das antigas aí, quem for mais seguidor das antigas, nossa, vai conhecer, que era o gorro Cervejinhas. Ele entrou com esse gorro. Na hora que eu vi aquilo, sabe quando parece que Deus coloca as coisas certas no nosso caminho, né? E aí eu falei pra ele, nossa, esse gorro é bonito, hein? Antes de falar oi de qualquer coisa. Ele falou, eu comprei pela internet. Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, ué, como é que você sabe? Eu falei, porque eu sou a fundadora dessa empresa aí. Ele falou, e como que é o nome da empresa? Eu falei, o nome é fácil. Me pergunta o CNPJ, uma inscrição estadual, qualquer outra coisa que eu te falo, né? Porque o nome da Empório Craft, claro que eu sei. Aí ele fez uma cara assim, é você mesmo? Eu falei, sou eu. E aí a gente começou a conversar, né? Ele falou, vou fazendo antisepsia aqui, tá bom, vamos lá. Ele falou, comprei vários outros, eu tenho não sei o quê. Eu falei, você tem o ECG? O ECG eu não tenho, tal. Eu falei, tem umas coisas legais para hemodinâmica lá. E a gente foi conversando sobre gorros, foi conversando sobre hemodinâmica, a gente foi conversando sobre cerveja, sobre gorro, sobre ser empresário, sobre como que a Empório Craft era. E no meio dessa conversa passou o cateterismo, no meio dessa conversa acabou o cateterismo, foi lindo, excelente, não tive nenhuma complicação. E aí, quando a gente foi
escrever essa história, né, foi escrever a nossa missão, que é quebrar barreiras e aproximar pessoas, eu só conseguia pensar nessa história, porque aquele gorrinho quebrou a barreira, né? Ele aproximou eu e o Dr. João, que eu nunca tinha visto na minha vida, que ele estava lá, residente de hemodinâmica, fazendo cateterismo num paciente que era um paciente da esclero, do transplante autoimune, que eu nunca tinha visto na vida, e ele também nunca tinha me visto na vida. E ele criou essa ligação entre nós dois que permitiu com que essa barreira que existia entre o profissional e o paciente, mesmo eu sendo enfermeira ali, eu era paciente, né? Permitiu com que essa barreira enorme que existia entre ele ser o detentor do saber e eu ser só a pessoa que estava ali para receber o processo, com que ela sumisse naquele momento e a coisa fluiu de uma maneira muito tranquila para mim como paciente. E eu sei, e assim, eu conheço o lado dos profissionais. A gente sabe que, assim, por mais que a gente tenha prática, nossa, funcionei 500 mil gaso. Cada gaso é uma gaso e a gente sabe dos riscos envolvidos. Então a gente sabe que o profissional também tem um desgaste psicológico em saber todos os riscos que está envolvido ali para o paciente. Então isso tornou mais fácil para ele e para mim, né? Logo depois, umas semanas depois, ele fez um pedido no site, eu mandei um monte de presente com uma carta para ele falando, olha, sou eu mesmo, viu? Como eu falei para você que era eu. E ele comprou o gorro ECG que eu indiquei para ele. E agora, todas as vezes que eu vou lá fazer os exames, que eu volto a cada 6 meses lá na cardio, eu sempre dou uma olhadinha para ver se ele não está por lá, mas com certeza ele já acabou a residência dele, já deve estar em outro lugar, né? Mas ficou isso. E é um dos motivos de que eu acredito muito que esse quebrar barreiras e aproximar pessoas é real, é de verdade, sabe? Quando eu falo isso, eu falo com uma convicção de quem já passou isso como enfermeira e quem já passou isso como paciente. Eu tinha um gorro muito engraçadinho, uma touca, porque eu sempre usei touca quando eu trabalhava no centro cirúrgico e principalmente em dia de vasectomia, porque os homens são tudo bunda mole e eu usava muito esse gorro em dia de vasectomia. Era um gorro, acho que ele chamava, eu não lembro se era sangrento ou sanguinolento, era uma coisa assim, ele era um gorro branco, tudo com marca de sangue espirrado, assim, né? E sempre que tinha vasectomia, eu ia buscar às vezes os pacientes lá na recepção e falava, agora você, sua vez, vem comigo. E o paciente já vinha rindo, né? O paciente vinha dando risada e falava, que isso? Eu falei, não liga não, esse aqui é do último paciente, mas eu vou trocar por um novinho pra você. E aí o paciente já entrava nessa dando risada, eu tinha gorro de morcego, eu tinha gorro de formiga, eu tinha um que era estampa de cérebro. E eu já entrava brincando com o paciente. E aquilo sempre me serviu como uma ligação minha com os pacientes e como uma maneira de me aproximar e quebrar essa barreira enorme. A entrada do centro cirúrgico é um negócio muito complicado, a entrada da hemodinâmica é um negócio muito complicado. Nenhum paciente vai calmo e tranquilo para a cirurgia, para a hemodinâmica. E eu acredito muito, então é por isso que a nossa missão hoje, a missão da Empório, a missão da Cris e das 22 pessoas que estão aqui com a gente hoje é encantar, aproximar as pessoas e quebrar as barreiras que existem entre elas. A gente acredita muito nisso e a gente quer realmente que isso vá para o seu lugar de trabalho e que seja um gorrinho de calopsita para o dia que o dono da calopsita está lá levando a calopsita dele que está com problema, que ele esqueça por um minuto que a calopsita está com problema e ele fala, nossa, que gorrinho legal de calopsita, que jaleco legal, que a criança que entre com o odontopediatra ou com o pediatra, ela fique prestando atenção no jaleco de dinossauro e não no abaixador de língua que ele está enfiando lá dentro da boca dele, e que isso seja mais fácil para o profissional, para a família, para o paciente, que nem sei se devia chamar paciente, né, porque é a saúde dele, né, ele não tem que ficar quieto e ficar só esperando, né, hoje em dia ele é nosso cliente, ele não é mais nosso paciente, o paciente tem direitos e ele tem o direito de ser atendido bem e de ter um atendimento humanizado. Eu acho que isso, todo mundo fala muito de humanização, mas pouco a gente acha que faz pela humanização. Então, eu acho que essa nossa missão tem tudo a ver com a humanização do atendimento, com
fazer de verdade a diferença para o nosso cliente, se aproximar do nosso cliente, se colocar no lugar dele. A gente tem aqui os 4 E's da Empório, eu não vou saber todos de cabeça, mas um deles é a empatia, né? Então, a empatia pelo nosso paciente, pelo nosso funcionário, pelo nosso cliente e pelo cliente dos nossos clientes, né? Porque hoje os profissionais de saúde são os nossos clientes, mas a gente quer fazer a diferença na vida dos clientes de vocês. Então, a história é longa, mas é mais ou menos isso aí, a história da nossa missão. Eu, toda vez que eu falo, fico meio emocionada, e na reunião aqui também ficou todo mundo meio com o olhinho meio choroso, mas é mais ou menos isso aí. Então, assim, se vocês tiverem mais alguma... eu já tô com... Toda vez eu falo que eu não vou chorar e toda vez eu fico com essa cara. Vou terminar o vídeo agora. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar no quesito, eu sou Cris enfermeira, Cris hoje CEO da Empório Craft, a Cris como empresária, porque todo mundo, a maioria dos profissionais tem clínicas e tem gente, recepção. Eu estou sempre à disposição. Aqui embaixo pode mandar pergunta que eu vou responder nos stories, vai ter caixinha nos stories respondendo. E essa aí é a nossa história, um storytelling de verdade. As marcas criam coisas que não tem nada a ver e a Empório tem um storytelling de verdade da marca, da nossa missão e a nossa missão aí nesse Brasil, certo? Um beijo para todo mundo, obrigado por estar com a gente e até a próxima. Deu, moçada? Vocês acham que tá bom já? Tem mais alguma coisa aí para gravar? Eu acho que tá ótimo, né? Então, beleza. Então, bora. Vamos nós.